Obrigado novamente per le parole, inclusive questa è la quinta palestra aqui, então é sempre um prazer, novamente obrigado ao professor Arno pelo convite. Faz ainda quase 2 meses que eu fico aqui, então eu já a possibilidade de abordar vários tópicos. Já dividimos a mesa, já dividimos 3 ou 4 vezes. Então, e cumprimento todos os colegas também das mesas anteriores, que foram muito interessantes. E o tópico que eu escolhi é um tópico sim teórico, mas que tem um sentido também prático. Ou seja, a minha pergunta é: que tem a última palavra sobre questões referentes aos direitos humanos, especialmente no âmbito do direito internacional e especialmente no âmbito de cortes internacionais como a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, mas também a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que permite também uma comparação. O que eu fiz aqui em todas as palestras é também fazer alguma abordagem comparativa entre o que acontece na Europeia, que é a esfera que eu conheço melhor, é o que acontece no Brasil, na América Latina, é a esfera que eu conheço um pouco de forma menor, então, por isso, permite. É interessante essa questão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, porque geralmente se diz que a característica típica da União Europeia, do espaço europeu, é a supranacionalidade. E a característica típica da América Latina é a intergovernabilidade. Na verdade, proprio na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a jurisprudência que ela desenvolveu, é uma forma de supranacionalidade. O que entendo com esta pergunta? Que tem a última palavra sobre direitos humanos? É claro que, começando pela questão mais simples, no ordenamento nacional, não? Que tem a última palavra sobre os direitos humanos? Corte Constitucional ou Tribunal de Vértice, pode ser uma corte. Às vezes acontece que uma Corte Constitucional pode renunciar a ter a última palavra, porque a Corte Constitucional entende que sobre algumas questões de alto nível político, ético, é melhor deixar a palavra ao Poder Legislativo, ao legislador. Assim que as Cortes Constitucionais, também no Brasil, desenvolveram decisões como decisões não de nulidade de uma disposição, mas simplesmente de uma incompatibilidade entre a disposição e a Constituição, deixando, porém, ao legislador um espaço discricionário. No plano internacional, no plano transnacional, a questão de que tem a última palavra é mais difícil, porque não tem uma hierarquia clara. Então, tem a última palavra as autoridades nacionais ou uma corte internacional? E qual é a legitimação dessa corte internacional para tomar essas decisões? Isso permite exatamente uma comparação com o sistema europeu dos direitos humanos, sendo que há, como sempre, algumas analogias, mas também algumas diferenças importantes. E como eu vou dizer, uma das diferenças mais importantes é que no sistema latino-americano diciamo così, elaborou a ideia de um controle de convencionalidade. Sendo que, ao contrário, no sistema da Corte Europeia dos Direitos Humanos, se elaborou um outro princípio, que é o princípio da margem de apreciação. E são duas categorias, como vou tentar dizer, muito diferentes. Já a história é muito diferente das duas cortes. A Corte Europeia dos Direitos Humanos nasceu em 1953. Então, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, era uma forma de relegitimar
os Estados europeus depois do fracasso do subsídio da Europa. Mas, de alguma forma, a Corte Europeia agiva em um contexto de democracias que estavam fortalecendo-se naquele momento. E, ao contrário, a Corte Interamericana, como vocês sabem, foi instalada em 1979, um momento histórico no qual a América Latina teve, na verdade, ditaduras, de alguma forma. Então, não é dessa forma a Corte Interamericana desenvolve o controle de constitucionalidade, porque, como vamos ver, o controle de constitucionalidade é uma forma mais forte, do ponto de vista da intervenção na soberania nacional, da margem de apreciação. E primeira analogia é que é um problema comum do direito internacional. Tanto a Corte Interamericana quanto a Corte Europeia podem pronunciar decisões que são vinculantes para os Estados, mas não tem meios para a execução dessas decisões. Isso é o mesmo, tanto na esfera latino-americana quanto na esfera europeia. E outra analogia, a atuação dessas cortes é subsidiária, ou seja, precisa do esgotamento dos recursos internos. Mas aqui há uma grande diferença, porque na Europa a Corte pode atuar sobre pedidos de indivíduos. Uma grande diferença do sistema europeu, que ainda no sistema latino-americano não se criou, porque no sistema latino-americano tem uma filtragem da Comissão Europeia dos Direitos Humanos. Não tem uma possibilidade de um recurso direito de um indivíduo para a Corte. Ao mesmo tempo, essa doutrina que se interrogou, se perguntou sobre a questão do controle da constitucionalidade, fazendo uma comparação, é também verdade que no sistema interamericano o reconhecimento desse controle é formal, porque é escrito no artigo 2 do Pacto de São José, que já foi, como já falamos. Ao contrário, na Convenção Europeia, esse reconhecimento é mais indireto. Ou seja, não existe, de um ponto de vista formal, no sistema europeu, um controle de constitucionalidade no sentido da Corte Interamericana. O controle de constitucionalidade não é só uma questão teórica, porque o controle de constitucionalidade, claro, enfrenta obstáculos práticos, porque os Estados, inclusive o Brasil, não sempre aceitaram essas decisões. Eu já falei, por exemplo, da decisão sobre a anistia. Na verdade, o controle de constitucionalidade, ou seja, a ideia pela qual é como se a Convenção do Pacto de São José tivesse um nível jerárquico superior não só às normas internas de nível legislativo, mas também à Constituição mesma. Você se lembra do famoso caso Gomes-Lund sobre a anistia no Brasil, não? Um caso clássico, no qual quem tem a última palavra? A Corte Interamericana, de alguma forma, pretendiu ter a última palavra sobre a questão da anistia, porque afirmou que a lei da anistia era incompatível fora o doutor Paglioni, mas eu acho que ele tem essa aqui, sabe? Eu acho que ele morre pelo Pacto de São José. Luciano. Mas, ao mesmo tempo, a Corte Constitucional, a Corte Suprema Federal do Brasil, Esse encaminhou, afirmou que a anistia era um passo necessário pela redemocratização. Então, nesse caso, como se resolve o conflito? O problema é, segundo alguns autores, é que esse controle de constitucionalidade, às vezes, pode
ser excessivo respeito ao fim de criar um diálogo entre autoridades internacionais e nacionais, porque, na verdade, para garantir o respeito dos direitos humanos, precisa, ao mesmo tempo, de garantir esses direitos humanos, zelar pelo respeito dos direitos humanos, mas também considerar a soberania nacional. Mesmo a questão do equilíbrio entre a soberania nacional, de um lado, e esses tribunais internacionais. Eu lembro sempre que, mentre na Europa, os países que criaram a União Europeia, de alguma forma, renunciaram à soberania voluntariamente, porque aqueles países estavam saindo de uma guerra que, de alguma forma, era uma consequência de uma concepção absoluta da soberania. Na América Latina, ao contrário, os países latino-americanos se emanciparam conseguiram a independência, e por essa razão eles tinham muito cara a soberania. Ou seja, na Europa a soberania foi quase removida. Na América Latina a soberania era um símbolo da emancipação. E por essa razão que no sistema europeu de direitos humanos, que há um diálogo muito estreito entre o sistema interamericano e o sistema europeu, porque alguns aspectos do sistema interamericano foram trazidos como modelo ao sistema europeu. Por exemplo, essa ideia de uma filtragem, por exemplo, essa ideia de um controle que os juízes nacionais devem zelar pelo respeito dos direitos nacionais. Ed è interessante che a Corte Interamericana pretende di ter a ultima palavra, de alguma forma. Cioè, pretende de estabelecer, e pretende a aceitação pelos Estados partes da Convenção de suas decisões. E a Corte Interamericana prevê também um controle ex officio da compatibilidade entre a legislação nacional e o Pacto de São José. Ou seja, que cada juiz nacional deveria controlar e zelar pelo respeito da Convenção Interamericana. Isso no sistema europeu não existe. Isso no sistema europeu não existe. E mentre no sistema latino-americano o controle é difuso, você conhece essa distinção, controle difuso, controle concentrado, ou seja, no sistema interamericano o controle é difuso, significa que cada juiz nacional tem o dever e o poder de verificar o respeito do direito nacional em relação à Convenção Interamericana. No sistema europeu também esse controle é de forma concentrada. Por quê? Porque o juiz nacional, no sistema europeu, não pode declarar a incompatibilidade da lei nacional em comparação ao direito internacional. E, ao contrário, ao menos o que quer sempre a Corte Interamericana é que os juízes nacionais, quando avaliam a incompatibilidade entre direito nacional e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o juiz nacional teria que desaplicar a lei nacional. Mas a diferença mais importante, eu repito, é uma diferença de uma categoria. Ou seja, que no sistema europeu, a Corte Europeia dos Direitos Humanos desenvolveu o princípio da margem de apreciação. O que é a margem de apreciação? É a ideia pela qual a Corte Europeia dos Direitos Humanos, quando enfrenta um caso de conflito, sempre entre direito de um Estado parte e a Convenção Europeia, um conflito que tem
como referencia questões de alto nível político, de alto nível moral. O que faz a Corte Europeia? Reconhece que os Estados parte têm margem de apreciação. Isso permite, é uma técnica, pode dizer assim, de coabitação entre as autoridades nacionais e a Corte Europeia, que não pretende, nesse caso, ter a última palavra sobre os direitos humanos. Ou seja, a Corte Europeia tenta uma forma de diálogo maior do que a Corte Interamericana. Mas isso é também, como disse, uma consequência histórica, sendo que a Corte Europeia, de alguma forma, se inseriu em um contexto de democracias que estavam fortalecendo-se naquele momento. E, ao contrário, a Corte Interamericana, podemos, como sempre digo, debater, mas entrou num momento histórico no qual a ideia era que tinha ditaduras e que a Corte Interamericana queria desenvolver instrumentos para impor aos Estados parte o respeito da mesma Corte, da mesma Convenção Interamericana. Mas, de alguma forma, também essa ideia de um diálogo entre esses dois sistemas de direitos humanos tem um elemento que demonstra esse diálogo. Por quê? Porque nos últimos anos, também no sistema europeu, se começou a discutir da possibilidade de introduzir um controle de constitucionalidade formal no sistema europeu. Ou seja, o sistema europeu tomou como modelo o sistema interamericano. Inicialmente, o sistema interamericano, na sua formação, o sistema interamericano de direitos humanos, na sua formação, assumiu como modelo o sistema europeu. Também. Mas agora é o sistema europeu que, de alguma forma, no diálogo, assumiu um aspecto do sistema interamericano, ou seja, essa questão do controle da constitucionalidade. Por quê? Porque, alguns anos atrás, entrou em vigor o protocolo número 16, referido à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Esse protocolo, que formalmente em vigor, embora há alguns estados que ainda não fazem parte, não assinaram, não ratificaram, permite que as Cortes Superiores Nacionais peçam pareres consultivos sobre as questões de princípios pendentes. Ou seja, também no sistema europeu foi introduzido uma forma de controle de convencionalidade. Uma forma, ou seja, de possibilidade do juiz, só do juiz das Cortes Superiores. Por exemplo, na Itália seria a Corte Constitucional. A possibilidade da Corte Constitucional de pedir um parecer consultivo à Corte Europeia dos Direitos Humanos sobre questões de princípio. Mas, na verdade, uma outra diferença importante é própria na estrutura institucional, que também é um elemento da capacidade das Cortes de garantir o respeito das suas decisões. Porque a Corte Europeia tem 47 juízes. 47 juízes com painel, com 3 juízes. 47 juízes, porque são 47 Estados partes da Convenção Europeia. Que tem outra complicação, talvez depois no debate, porque na Europa o sistema é complicado, porque do lado tem o ordenamento jurídico da União Europeia. O ordenamento jurídico, ou seja, que tem 27 Estados membros.
que é um ordenamento que também tem um seu sistema de tutela dos direitos humanos. E, do outro lado, tem um ordenamento jurídico da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que reúne 47 Estados. Até recentemente, também a Rússia era parte dessa Convenção Europeia. A sua participação foi suspendida depois da guerra. Ao contrário, a Corte Interamericana tem só 7 juízes. 7 juízes que operam em tempo parcial, sem secções de turmas internas, e também ali com problema de financiamento. Ou seja, a Corte Interamericana tem mais hostilidade por parte dos Estados, porque, novamente, a questão é sempre o que coloquei desde o início, que tem a última palavra sobre os direitos humanos. Eu vou acabar com a questão da anistia, porque a questão da anistia foi, na verdade, o elemento central pelo desenvolvimento do controle de constitucionalidade. A Corte Interamericana, na verdade, começou a falar de controle de constitucionalidade a partir de casos referentes à anistia. Peru, depois outro caso concernia Colômbia, e depois o caso famoso Gomes Lund, do Brasil, referente a essa guerra do Argucha. Naquele caso, a Corte Interamericana afirmou que a lei de anistia era incompatível com a Convenção Interamericana. E naquele momento, o Brasil, você vê, esse diálogo entre direitos humanos que devem ser respeitados no plano internacional, mas também a soberania nacional. A questão da anistia é uma questão altamente política. Altamente política. E tanto altamente politica che ainda hoje essa questão não se resolveu. Sabemos que sobre a questão da anistia, o que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal é que a anistia foi uma passagem pela redemocratização, uma questão de nível político tão alto sobre o qual, então, também o direito internacional não pode interferir. E, ao mesmo tempo, também a Corte Interamericana, sempre nesse diálogo entre sistemas, percebeu que a sua técnica de alguma forma, pretender de ter a última palavra, e não só de dizer que esse Estado violou o direito internacional, mas também de criar uma espécie de checklist, se chama, ou seja, uma lista de todas as ações que o Estado parte deveria atuar para respeitar a sua decisão. Era uma forma de decisão que não permitia a atuação verdadeira dos direitos humanos, porque entrava em choque com os Estados nacionais. E, de alguma forma, a Corte Interamericana introduziu na sua jurisprudência o princípio da margem de apreciação. Ou seja, aquele princípio que era típico da Corte Europeia e que era um princípio que tinha como ponto objetivo aquele de permitir um diálogo entre tribunais internacionais de direitos humanos e autoridades nacionais. Sendo que de alguma forma, nenhuma autoridade pode pretender de ter a última palavra como se fosse uma ilha separada de outras autoridades que querem também falar sobre questões específicas. E por essa razão, eu acho que esse diálogo indireto entre o sistema europeu de direitos humanos, o sistema interamericano de direitos humanos, embora enfrenta hoje desafios enormes que conhecemos, mas
poderia permitir um diálogo mais proveitoso para o respeito dos direitos humanos. Obrigado. Obrigado, professor Federico Lossurdo. Passo a palavra agora para o nosso querido professor Luana, para fazer a sua apresentação. Perfeito. Obrigada, professor Najib. Bom, quero agradecer o convite do professor Arno, né, também do professor Diego, que sempre organizam essas atividades conjuntamente, dizer que para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, e dizer também que é uma alegria poder encontrar o professor Fernando Najib, que foi meu colega da época do mestrado e doutorado, então tê-lo aqui conosco na UFSC também é um prazer, seja muito bem-vindo, né, não tive a oportunidade ainda de cumprimentar publicamente. E cumprimentar o professor Losurdo, sei que é um prazer conhecê-lo, poder ouvi-lo, poder estabelecer esse diálogo. O tema que eu preparei para a nossa conversa aqui hoje é um tema que foge um pouco do debate mais amplo dos direitos humanos, né, mas é um tema que está diretamente ligado aos direitos humanos e que diz respeito também à atuação de instituições, mas aí a gente vai falar de outras instituições que não necessariamente cortes constitucionais, né, e pensando um pouco mais a atuação dos próprios órgãos e agentes de apuração criminal e de responsabilização. Então, o que eu preparei para conversar com vocês é parte de uma experiência que nós tivemos no ano passado, com a relatoria do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos realizou uma missão especial aqui em Santa Catarina, eu fui uma das membros que participaram dessa relatoria, e a gente produziu, eu junto com outras pesquisadoras, uma reflexão a partir dessa relatoria, que eu vou apresentar, então, aqui para vocês. Então, sobre justamente a atuação dos órgãos de repressão criminal em Santa Catarina, nos casos relacionados com manifestações neonazistas. Não só isso, a gente tem também uma preocupação bastante grande em pensar como o tema tem sido trabalhado no âmbito da educação pública aqui em Santa Catarina. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Pode passar, né, por favor. Bom, aqui estão os nomes das pessoas que participaram, né? Tá ruim para os membros da mesa, não sei se vocês querem se deslocar também para facilitar. Então, eu participei, a Paula Gil, que é nossa pós-doutoranda aqui, também participou, a Bruna Pfeiffer, que acabou de terminar o seu mestrado aqui sobre minha orientação, o Gabriel Azevedo, que é da FURB, da Universidade de Blumenau, a Karine Ágata, nossa doutoranda também, e a Letícia Blanc Neto, também nossa doutoranda aqui no programa de pós-graduação em Direito. Pode passar. Então, só para a gente entender um pouco mais o que é essa instituição do CNDH, né? Então, o CNDH hoje, ele está na estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e é um órgão colegiado que tem composição paritária tanto de membros do Estado quanto da sociedade civil, atua na proteção e defesa dos direitos humanos, adotando ações preventivas, ações protetivas, mas também com funções de implementação de sanções, caso identifique circunstâncias de violação dos direitos humanos. Então, sanções e reparações. Então, o CNDH pode determinar uma advertência, uma censura pública, ou até mesmo uma recomendação de afastamento de cargo, caso identifique uma situação de violação de direitos humanos. Esse ano, por exemplo, o CNDH esteve de novo aqui, na verdade não o CNDH, mas em decorrência da missão que aconteceu o ano passado, que foi sobre as manifestações neonazistas, mas também sobre a situação das pessoas em situação de rua em Santa Catarina, houve novamente uma ação, né, nesse ano, da ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos, porque nós tínhamos até muito recentemente o Bruno Souza como secretário de Assistência Social do município, né? Então, acho que eu não preciso falar muito, Bruno Souza vinculado ao PL, né? Que tinha uma atuação muito ofensiva às pessoas em situação de rua. Então, isso mobilizou, a gente teve o fim do restaurante popular em Florianópolis, então hoje as pessoas em situação de rua não têm onde se alimentar, uma proibição também de que seja dado alimento às pessoas em situação de rua, então uma situação muito dramática, né, que levou, e
entendo eu, poderia levar até uma recomendação de afastamento do cargo do Bruno Souza, mas não foi o caso, ele perdeu o cargo antes dessa recomendação, né? E também que não sejam concedidas verbas, auxílios, subvenções a entidades violadoras de direitos humanos. Pode passar. Então, essa relatoria especial que aconteceu no ano passado, ela decorreu de uma representação da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, representou perante o CNDH com várias matérias jornalísticas que davam conta de uma proliferação de células neonazistas, fascistas no Brasil. Então, eles estavam requerendo monitoramento, fiscalização e eventual responsabilização em decorrência desse aumento do número de células, né? A gente tem um estudo que ficou bastante famoso, da professora Adriana Dias, que dava conta de ao menos 280, falava nesse número, né, de células neonazistas em Santa Catarina. É importante dizer que esse é um estudo, e o delegado Arthur, da Polícia Civil, que trabalhou com o tema, nos esclareceu bastante sobre isso, porque a Adriana Dias, ela trabalha com o conceito de célula, que é uma troca entre duas pessoas trocando informação sobre neonazismo, já configuraria uma célula. Então, isso faz com que a gente tenha também um número grande, mas a própria verificação da localização dessas células também ainda era bastante precária, né? A Adriana Dias acabou falecendo muito cedo, era uma das principais pesquisadoras em torno do tema, mas os dados dela ainda são muito utilizados para se falar sobre o caso. Pode passar. Bom, então essa relatoria aconteceu no ano passado, foram 3 dias que nós fizemos interlocução com várias autoridades, Polícia Federal, Polícia Civil de Santa Catarina, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, também líderes sindicais, militantes, pesquisadores, professores da rede pública de ensino, sindicato dos professores em Blumenau, com quem a gente teve uma conversa bastante importante sobre isso. Então, essas oitivas aconteceram aqui em Florianópolis e também lá em Blumenau. A gente teve também um painel acadêmico, contou com a presença do professor João Klug, né, que é uma referência dos estudos históricos sobre o tema aqui no estado, a professora Lia Weiner Schuckmann, que trabalha com o tema do racismo, e a gente contou também online com a presença do professor Odilon, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que hoje é um dos principais nomes na pesquisa em torno do tema. Bom, para fazer esse relatório que as pesquisadoras aqui da universidade elaboraram e foi entregue ao CNDH, nós trabalhamos com alguns conceitos que estão no relatório de eventos antissemitas do Observatório Judaico dos Direitos Humanos. Então, nazismo, entendendo o nazismo historicamente, né, como um movimento que aconteceu na Alemanha entre 20 e 30, que tinha como marcos ideológicos uma ideia de purificação da raça ariana através da exterminação do povo judeu e de outros grupos sociais considerados inferiores, como negros, deficientes, ciganos, comunistas e também homossexuais, homens homossexuais. E o que a gente chama de neonazismo é uma ideologia, digamos, contemporânea, que tem como referência o nazismo histórico. Em alguns casos pode se valer de um certo revisionismo histórico, então de uma perspectiva de negar o Holocausto, de negar o que foi o nazismo, e que tem também um forte elemento subcultural. São grupos que, em geral, se organizam em torno de rituais, em torno de linguajar próprio, e tem sistemas de associação, capítulos, células, com um caráter transnacional também bastante significativo. Pode passar. E aí, manifestações de caráter neonazista, elas são mais pontuais, elas não necessariamente estão dentro, né, de um grupo organizado, elas podem acontecer de maneira mais pontual, e dizem respeito a ações e expressões culturais violentas, física ou simbolicamente, em que a estética e a iconografia nazista são utilizadas. No Brasil, esse tipo de manifestação tem um forte elemento racista ligado e voltado para as pessoas negras, mas também misógino, homofóbico, e quando a gente fala de racismo, também xenofóbico no sentido regional, né? Então, por exemplo, direcionado às pessoas da região Nordeste. Quando a gente fala do crime de apologia ao nazismo, né, que é em torno do qual os órgãos de repressão vão atuar, ele é um crime que está numa definição de uma lei de 89, então ele tem uma especificidade bastante grande, ele não vai abranger tudo aquilo ali que a gente colocou como neonazismo e como manifestações de caráter neonazista, porque, como a gente sabe muito bem, vocês sabem muito bem, a gente respeita no direito penal a estrita legalidade.
Então, se não tiver um enquadramento exato aqui, eu não estou falando do crime de apologia ao nazismo. Então, ele está previsto na lei, da lei que a gente chama Lei de Combate ao Racismo, né, a Lei 7716, e no artigo 20, num parágrafo do artigo 20, que fala em fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda a cruz suástica ou gamada, né? Então, está diretamente ligado a isso, e esses grupos neonazistas hoje usam outras simbologias que não só a cruz suástica ou gamada. E tem um dolo específico ali, o professor Diego pode me corrigir depois, para fins de divulgação do nazismo, né? Então, esse elemento esse dolo de divulgação também tem que estar presente. Pode passar. Bom, nos casos e no levantamento que a gente fez, quais foram as principais situações que a gente identificou? Então, uma presença muito grande em Santa Catarina de censura e perseguição a professores. Então, um ambiente de crescimento do extremismo político, que faz com que os professores até comecem a praticar eles mesmos uma autocensura, diante de secretarias de educação, de coordenações e de direções de escolas públicas que orientam, por exemplo, que não vai usar a palavra fascismo, né? Vai ser complicado para você. Então, e um ambiente em que certas ações dos professores estão sendo o tempo inteiro questionadas pelos pais militares, fazendo um questionamento muito intenso da ação dos professores em sala de aula, e esses professores enfrentando ou chamadas à responsabilidade por parte da direção da escola, ou até mesmo processos administrativos disciplinares. Então, a gente vive um momento em que esses pais comunicam a políticos, vereadores, deputados, que levam esses casos às redes sociais, eles ganham grande repercussão, e os professores passam a ser perseguidos no próprio ambiente escolar, em decorrência de estarem em sala de aula tratando de temas como o nazismo, ou tratando de temas como a igualdade de gênero, né, que é um tema que está muito interconectado com as manifestações neonazistas. A gente tem também situações de proibição de livros, né, então uma professora em Chapecó que enfrentou um processo administrativo disciplinar porque usou um livro que tratava de questões de desigualdade de gênero, mas também, pode passar, Ana, um pouquinho, mas também uma proibição de livros feita através de um ofício da Secretaria Estadual de Educação. Então, aqui é uma lista de vários livros que a Secretaria mandou todas as bibliotecas das escolas recolherem. Tem mais alguns que não aparecem ali, né, mas eles giram em torno de temas que tratam, tem um que não está ali, que trata de, como se fosse um diário de um nazista, e também temas relacionados com relações sexuais. Pode voltar, Ana, um pouquinho para mim? Isso aqui. Também perseguições a professores por suas posições políticas, então, casos de professores de institutos federais que, né, ao trazerem a público críticas ao então governo federal Bolsonaro, começa a enfrentar toda uma mobilização pública na cidade, e isso se vincula com o fato de ser um professor de história que também critica e que também traz a público questões relacionadas com o nazismo. Pode passar, né? Pode passar mais um. Esse é um caso bastante grave, né, que foi identificado através da mobilização do movimento Humaniza, que é um movimento da sociedade civil, congrega vários militantes em torno dos direitos humanos, que é a Força Pré-Militar Brasileira, a FOP, de Florianópolis, mas com atuação também em outras cidades do estado, Bombinhas, algumas cidades também do sul do estado. A FOP, basicamente, se apresenta nas escolas como uma organização que vai dar uma formação para os estudantes voltada para disciplina, civismo, valorização da família e outros valores diretamente ligados com o militarismo, né? Então, é um treinamento, essas são fotos dos treinamentos feitos com as crianças, e eles cobram uma mensalidade, R$150, mesmo assim, eles se apresentam durante o período escolar para as crianças e para os pais, oferecendo os seus serviços, e essas atividades são feitas nos finais de semana ou no contraturno. Quando o Humaniza questiona as secretarias de educação, a Secretaria de Educação tem uma postura bastante passiva, dizendo que isso não está atrapalhando o horário de aula, então não haveria nenhum problema. E o Ministério Público de Santa Catarina também tem uma postura bastante passiva, demora muito a abrir uma investigação em torno do tema, né, só depois que há efetivamente uma mobilização da sociedade civil.
Pode passar. E aqui casos mais estritos de neonazismo que a gente identificou. Então, o caso do Marco Antônio André, um advogado negro da cidade de Blumenau. O Marco Antônio, em 2017, enfrentou, em frente à casa dele, a colagem de vários lambe-lambes com um cunho racista, nazista e ameaçador, com ameaças a ele, né? E apesar de ter feito essa denúncia, as investigações indicarem que isso era um teste para um avanço de grupos dentro de uma célula nazista, ninguém chegou a ser responsabilizado ainda. O caso dos estudantes da UFSC e o caso Hammerstein Nation, dos estudantes da UFSC, e aconteceu em 2022, né, que a gente teve 4 estudantes da UFSC de diferentes cursos que foram presos, porque, pode passar, Ana, e depois outro. Esse aqui, pode voltar ali um pouquinho, esses eram lambe-lambes que estavam colados na frente da casa do Marco, né, o advogado em Blumenau. Então, com ameaças a ele. E com uma referência ao Ku Klux Klan, né, aquele grupo supremacista norte-americano. Pode passar. Esse aqui é um tipo de mensagem que era trocada no grupo com esses estudantes da UFSC, então o grupo se chamava Aniversário do Führer, e eles faziam referências a matar mendigos, faziam referências também a misoginia, a ofensa com relação a mulheres e a ofensa com relação a judeus. E eles tinham gravado os encontros que eles faziam num sítio de um deles e faziam uma série de rituais, como se fossem rituais de iniciação. E tudo isso, se chegou a isso através de uma ação de investigação de tráfico de drogas, que na casa de um deles havia essas bandeiras neonazistas, né, com suástica, e a partir disso se chegaram as mensagens que eles trocavam. Então, são estudantes de cursos completamente diferentes da instituição, então eles não praticavam esses atos dentro da instituição, eles provavelmente nem se encontravam no campus, porque um de uma cidade, outro de outra, mas eles tinham esse grupo, né? E isso levou a uma ação criminal, eles foram presos, houve uma matéria no Fantástico e que deu bastante visibilidade para o caso. Um dos estudantes foi expulso da instituição, então ele retornou ao curso depois das prisões, ele havia trancado, e ele foi desligado da instituição, né, um estudante do curso de engenharia. Pode voltar um pouquinho antes. No caso dos Hammerstein Nation, talvez seja o caso mais significativo que a delegacia especializada daqui conseguiu investigar e prender, que foi o envolvimento de 8 pessoas em São Pedro de Alcântara, fazendo um grande encontro desse grupo, que é um grupo supremacista branco norte-americano e que fundou um capítulo no Brasil, então eles adquiriram uma respeitabilidade muito grande dentro do grupo e conseguiram ser identificados pela delegacia e foram todos presos. Apesar de não serem catarinenses, fizeram questão de fazer um encontro em São Pedro de Alcântara, né? Então, existe uma mística também em torno da ideia, pelos próprios neonazistas, de que Santa Catarina é um espaço, digamos assim, de supremacia branca, e que é um espaço em que isso deve ser feito, deve ser bem recebido, enfim, tá. Depois, casos de racismo, intolerância, LGBTfobia, violência de gênero, xenofobia, vários casos que a gente pode identificar ao longo dessa missão, mas eu vou chamar a atenção para um deles, que é o caso de uma ONG que existe em Blumenau, que atende pessoas LGBTQIA+, e essa ONG realiza um piquenique anual e algumas atividades de acolhimento, em geral, pessoas que são expulsas da sua casa, são recebidas por essa ONG, e a Polícia Militar de Santa Catarina tem uma postura bastante restritiva com eles, não permitindo que eles tenham cartazes ou que eles façam suas manifestações públicas, porque isso é ofensivo à família, etc., né? Então, nessa mesma onda extremista. Pode passar, Ana. Mais um. Ok. Concluindo, então, a análise que a gente faz, né, desse levantamento todo, alguns pontos que a gente pode identificar. Primeiro, conflitos de competência que atrapalham bastante as investigações, falta de levantamento de dados institucionais, de formação de pessoal no tema, falta de políticas educacionais e negacionismo institucional, mas um lado positivo, que uma atuação especializada gerou vários resultados interessantes. Pode passar. Então, no que diz respeito à educação, né, o Ministério Público Federal organizou um seminário em 2023 de enfrentamento ao neonazismo na região sul, congregando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
e pôde identificar, ao mesmo tempo, que uma resistência muito grande dentro dos órgãos para lidar com o tema, porque quando a gente começa a falar disso, surge uma discussão que é, não, mas lá vem vocês falando de novo que Santa Catarina ou Rio Grande do Sul são nazistas, nós não somos, não é assim, peraí. Então, tenta-se não falar sobre o tema, mesmo quando há uma iniciativa institucional. E nesse seminário se identificou que 30% dos casos de ataques às escolas ocorridas no Brasil tem algum tipo de motivação neonazista. Apesar disso, a gente fala muito pouco sobre o tema e tem informação muito pouco específica voltada para os professores, né? Então, nesse seminário, por exemplo, uma fala do representante do Museu do Holocausto de Curitiba foi bastante inspiradora, porque ele disse que professores de Santa Catarina que acompanham os estudantes no museu dão informações incorretas sobre o Holocausto. Então, que exigiria, né, uma formação mais qualificada dos professores nesse tema. Também nas proibições, a censura ou autocensura em torno do tema, que os professores acabam se impondo, e as dificuldades que os professores têm, nos narraram, de lidar com essas situações quando eles identificam algum aluno que esteja manifestando algum comportamento, ou fazendo uma saudação nazista, ou trocando material com os colegas, os professores não sabem como agir, e também não se sentem respaldados pelas coordenações das escolas para discutir esses casos, né? Pode passar. No que diz respeito à apuração, aos órgãos de apuração, primeiro que não tem base de dados consolidada, tanto o MPF como o MP disseram que não é responsabilidade deles fazerem isso. Eles falam, a gente pode fazer um levantamento sobre os tipos penais, que como a gente viu, são bastante restritivos, bastante restritivo, né, o único tipo penal, e não aborda todas as temáticas envolvidas, né. E o Ministério Público de Santa Catarina tem uma postura engraçada, para dizer o mínimo, que eles dizem que não existe um aumento de casos no Estado, o que existe é que a gente tem ferramentas mais adequadas de apuração. Mas eles criam uma promotoria voltada especificamente para esses casos, dizendo que há um aumento de casos, né? Isso foi a fala deles perante o CNDH. Com relação a recursos financeiros, a gente não tem informações específicas ou recursos financeiros específicos para esse tema. O Ministério da Justiça tem algumas formações sobre crimes de ódio, né, e discursos de ódio, mas no âmbito estadual a gente não verificou nada. Pode passar. Sobre a estrutura institucional, no âmbito federal a gente não tem uma estrutura específica, a Polícia Federal trata de crimes de ódio, mas sem uma definição muito clara do que seriam esses crimes de ódio, quais que estão abarcados, se oscila entre falar de crimes de ódio e delitos de intolerância, mas também sem conceituar muito claramente do que a gente está falando. E no âmbito estadual foi criada uma delegacia especializada e uma promotoria especializada. Então, é a 40ª promotoria, que fica na capital, mas tem competência em todo o estado. Então, é ela que tem apresentado as denúncias criminais envolvendo esses casos. E que foi criada, né, segundo o promotor Jadel, que hoje é o responsável pela promotoria, muito por influência das pesquisas da Adriana Dias em torno do tema. E a delegacia, criada em 2022, é a Delegacia de Repressão ao Racismo e Delitos de Intolerância. Sobre essa delegacia, é importante, porque eu acho que ela tem uma experiência singular envolvendo o tema. Então, de 2022 para cá, esse tema, ele chega muito fortemente na mídia, trazendo os casos que aconteciam em Santa Catarina. E eu entendo que isso foi muito em decorrência da atuação dessa delegacia, né? Então, o delegado era o Arthur de Oliveira Lopes, foi o primeiro titular dessa delegacia, e ele, nas suas primeiras ações, ele fez um encaminhamento de contato com os pesquisadores para entender o tema a partir do ponto de vista das pesquisas, e ao mesmo tempo ele percebeu o seguinte: se a minha delegacia atuar especificamente nos crimes, todos os crimes envolvendo delitos de intolerância e ódio, etc., eu vou ficar bastante focado em injúria racial, que é um tipo de crime corriqueiro, que acontece cotidianamente, mas que não está diretamente ligado a uma organização. Qual é o tipo de delito da lei de racismo que está vinculado a uma organização? Os crimes ligados ao neonazismo. Porque aí você tem células, grupos, supremacia branca, etc. Então, ele foca a atuação da delegacia nisso.
né? E uma dificuldade, por exemplo, que existe em São Paulo, nas delegacias especializadas, é isso. São Paulo tem muito mais células neonazistas do que Santa Catarina. Tem, mas na estrutura da Polícia Civil de São Paulo, a atribuição é de toda a região metropolitana de São Paulo e com todas as injúrias raciais. Então, é um volume de trabalho gigantesco para que você consiga fazer a investigação. Se eu tenho que lidar com o dia a dia de pequenos crimes, eu não vou conseguir fazer grandes investigações, né? Então, eu diria que essa foi uma grande diferença da estruturação dessa delegacia e da maneira como essa delegacia estava atuando até 2024. Pode passar. Então, desde o Arthur também relatava, né, dificuldades de fazer um trabalho em equipe, porque esses crimes ultrapassam fronteiras e a gente não tem uma estrutura especializada no âmbito federal e tal, então essa era uma dificuldade. Então, desde 2022, a gente tem um aumento de casos, talvez porque também a gente teve um aumento de investigações. Em 2024, o delegado Arthur é promovido para uma delegacia de combate ao crime organizado e tráfico, né? E desde 2024 não existe mais um delegado lotado nessa delegacia. Então, o que você tem? Delegados lotados em outras delegacias que cobrem ali, que obviamente não vão ter tempo para fazer investigações estruturadas, como esse tipo de delito existe. Então, a gente teve uma redução grande desse tipo de situação aparecendo, pelo menos na mídia. Bom, sobre os conflitos de competência, acho que esse é um ponto interessante que prejudica a investigação desses casos. Quando esses delitos teriam caráter transnacional, eles são de competência federal. Mas existe aí um debate na jurisprudência sobre o que configura o caráter transnacional. Então, para alguns, basta estar na rede, ser publicado na internet, hoje a maioria desses casos acontece no âmbito virtual, para ser transnacional. Mas com o elemento de que precisa ser um tipo de racismo, um tipo que seria identificável em outros locais, em outros lugares do mundo. Então, por exemplo, o racismo direcionado, a xenofobia direcionada para nordestinos é algo típico do Brasil, que não seria identificado em outros lugares, isso seria competência estadual. Mas alguns membros do MP que a gente entrevistou falavam que, quando fere um tratado de direitos humanos internacional, aí teria o caráter transnacional. Então, esse tipo de divergência gera conflitos negativos de competência e, muitas vezes, essas investigações caem por terra, ou você até conseguir firmar uma determinada competência, já não consegue mais ter nenhuma responsabilização, né? Então, essa é uma das dificuldades também. Pode passar. Bom, aqui, então, para finalizar, realmente, a gente identificou, né, um certo negacionismo institucional, ausência de políticas específicas de enfrentamento, falta de política de treinamento, tanto para profissionais da educação quanto para o sistema de justiça, perseguição aos docentes críticos e censura aos professores, né? A gente tem um caso em Blumenau que é gritante, uma professora que não pôde usar a integralidade do poema Navio Negreiro, do Castro Alves, porque a coordenação recomendou que era melhor não usar. Falta de comprometimento com o tema por parte das instituições. No caso da FOP, condescendência das secretarias de educação, né, que mantiveram essa militarização nas escolas. Falta de formação. Então, você depende do engajamento individual de um sujeito que está naquela estrutura, como foi o caso do delegado Arthur. Sai esse sujeito ou não coloca mais ninguém engajado ali, acabou, né? E a própria desestruturação quando a política está funcionando. Então, quando o tema passou a ganhar muita repercussão na mídia, a Santa Catarina já organizou para que a gente não tivesse mais essa repercussão. Pode passar. Bom, e aí fica a pergunta, né? Será que os casos de manifestações de caráter neonazista diminuíram em Santa Catarina? O que é que está acontecendo? Legal. Obrigado, professor. Muito bem. Vamos agradecer de novo, professora Luana, e agora passar logo a palavra para o professor Diego Nunes. Muito obrigado, professor Najib. Boa tarde a todos, mais uma vez, né, aos que retornaram da manhã, aos que chegaram agora de tarde. Quando eu recebi esse convite do professor Arno para participar dessa mesa, fiquei me perguntando de que maneira eu poderia tentar encaixar o tema do seminário, que é um tema bastante amplo,
tá? Dentro dessa perspectiva que foi colocada na mesa, que era do autoritarismo, dessa relação entre autoritarismo e direitos humanos. E daí eu vou trazer para vocês, pode passar o slide, um tema que pode soar controverso, mas é interessante que a gente o enfrente de alguma maneira, tá? Porque é um tema que está na ordem do dia. A gente teve, como vocês bem sabem, né, os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, que agora têm se apurado, né, iniciaram provavelmente muito antes, tá? E disso, e desse movimento, a gente busca tentar entender de que maneira, né, esses casos que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal estão ou não atendendo a determinados parâmetros de direitos humanos, em particular, né, eu vou tentar discutir com vocês, alguns parâmetros presentes no Pacto de São José da Costa Rica. Tá? E perguntar o que pensar diante disso. Pode passar, Ana. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero apresentar para vocês, tá, são algumas questões, não são exaustivas, inclusive a gente pode debater isso de modo mais claro, para tentar entender quais seriam, tá, as possíveis violações, tá, que teriam ou estariam ou estão ocorrendo diante da repressão, tá, a esses atos referentes ao 8 de janeiro, com relação a direitos humanos. Tá? Pode passar. Eu arrolei aqui uma pequena lista, como eu falei para vocês. Acho que a primeira delas, vocês já devem saber, talvez a mais controversa de todas, é aquela referente aos inquéritos, tá, que geraram depois as ações penais que estão agora em julgamento. Tá? Como é sabido, foi-se utilizado um expediente do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que entendia que em casos em que houvesse algum tipo de ação dentro, tá, da corte, ou seja, daquilo que, teoricamente, o regimento pensava como espaço físico, tá, deveriam ou poderiam ser iniciados de ofício pelo próprio tribunal. Tá? E dali surgiram, né, os famosos inquéritos, né, o inquérito das fake news, depois o inquérito dos atos antidemocráticos, que já começavam desde 2021, e que dali, né, após o 8 de janeiro, né, as questões foram reunidas e de lá surgiram as ações penais. Então, aqui a gente tem uma questão controversa se, efetivamente, esse dispositivo do regimento do Supremo Tribunal Federal, que é importante lembrar, é anterior à Constituição de 1988, tá? Estaria efetivamente recepcionado, né, pelo texto atual da nossa Constituição. Um segundo ponto que chamou bastante atenção, porque teve uma repercussão grande de mídia em alguns momentos, primeiramente logo durante o dia 8 de janeiro dos dias seguintes, e alguns casos posteriores, com relação a direitos elementares com relação a como eles foram presos e demais questões. Um desses sujeitos em prisão preventiva e morreu no cárcere. Tá? E também, tá, as possibilidades de extensão, né, de prisão domiciliar. Tá? Um terceiro ponto, né, que é bastante importante de se discutir também é, novamente, em termos de procedimento, pensar o porquê, né, que essas ações estão todas sendo julgadas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Tá? A nossa Constituição traz, né, como competência a primeira instância da Justiça Federal para esse tipo de caso, aqueles que envolvem os crimes contra o Estado Democrático e de Direito, tá? E o Supremo Tribunal Federal atuaria de forma sui generis como tribunal recursal. Tá? Com a argumentação de que, no momento da investigação dos inquéritos, havia pessoas com foro com prerrogativa de função, tá? Esses casos começaram a ser julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Tá? Do que se tem visto até agora, efetivamente processado, tá? Nós temos um deputado federal que se tornou deputado federal depois dos fatos, ou concomitantemente aos fatos, tá? Que né, pode-se nominar aqui, é o Alexandre Ramalho.
tá, que foi chefe da ABIN durante o governo Bolsonaro. Então, a pergunta é, tá, são efetivamente casos de competência originária? Tá? E, por fim, algo que começou a transparecer nas últimas semanas, quando do interrogatório dos acusados, que foram transmitidos ao vivo pela TV Justiça, em particular a atuação do ministro relator, tá? Quando, né, já após uma reforma bastante longa do artigo 212 do Código de Processo Penal, e que muito se dizia que já, na verdade, já deveria ter um outro modelo de atuação desde a redação do artigo 129 da Constituição Federal, em que você tem uma atuação primária e incisiva do ministro relator em detrimento da própria acusação e depois da defesa. Tá? Por que eu levanto essas questões? Pode passar. Porque essas são algumas questões que a gente pode encontrar lastro, tá, no Parque São José da Costa Rica. Tá? Algumas delas, já pode passar, né, estão ali colocadas, e é um pouquinho do que eu vou pensar com vocês. Primeiro, né, só para lembrar, eventualmente, qual seria, né, o caminho que um réu condenado, alguma pessoa envolvida nesse ato do 8 de janeiro, poderia fazer para acessar a Corte Interamericana para fins de discussão de algumas dessas questões? O caminho já é bastante conhecido, vocês sabem, basicamente, o que se precisa é de exaurimento, né, de qualquer possibilidade de resolver o caso no âmbito interno. Tá? Então, teria todo aquele procedimento dos artigos 46 seguintes, tá? Esperasse o trânsito em julgado, tá? Fazer-se uma denúncia à Comissão Interamericana, dessa eventual denúncia à comissão, se a comissão entender que fosse o caso, haver recomendações, e em havendo descumprimento dessas possíveis recomendações, daí sim a possibilidade de processo perante a corte. Ou seja, a gente está falando de algo que é perspectiva para o futuro, talvez não imediato. Pode passar mais uma vez, Ana, por favor? Quais são os dispositivos que eu tentei arrolar aqui, fazendo uma leitura rápida, né, do Pacto San José? Né? Efetivamente, né, com relação ao devido processo legal, o artigo 8, em particular, o primeiro parágrafo, tá? Ali a gente vai ter toda uma discussão específica com relação a como se dá acusação e, inclusive, depois, tá, o tratamento dessas pessoas ali. Acho que talvez no caso mais amplo, né, com relação ao direito dos presos, você tem um artigo mais detalhado na Convenção, que é o artigo 7, com uma série de parágrafos e alguns incisos que vão trazer direitos muito específicos. Tá? Eles são bastante conhecidos, porque, por exemplo, foi dessa interpretação que surgiram as audiências de custódia no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, a ideia da presença perante o juiz, a possibilidade de ser ouvido, advogado, etc., por aí vai. Um outro ponto bastante importante que aparece várias vezes na Convenção é com relação ao duplo grau de jurisdição. A ideia do direito ao recurso é mencionada de forma expressa muitas vezes. Tá? E, por fim, a questão, né, do modelo acusatório, podemos assim dizer, também tem algum tipo de discussão um pouco mais específica, especialmente quando se trata de confissão, tá? No artigo 8 da Convenção. Pode passar rapidinho, Ana. Eu tentei fazer uma pesquisa breve de jurisprudência, confesso que eu não estou muito versado no site da Constituição Americana, ele não é o mais prático para fazer esse tipo de questão. Tá? Então, eu acabei me restringindo aos relatórios que a comissão faz com relação aos processos que envolvem casos brasileiros. Até para tentar entender se já houve algum tipo de discussão um pouco mais específica com relação a isso. Tá? Então, por bem, com relação ao devido processo legal, e que daí eu já coloco também novamente, com relação à questão de modelo acusatório de persecução penal, de fato existem algumas discussões do papel que as investigações preliminares, ou seja, os inquéritos policiais, devem ter e como eles podem preceder a uma acusação formal posterior. Ou seja, a ideia de que todos os princípios de devido processo legal, em tese, já devem ser cumpridos desde a fase investigatória. Pode passar. O segundo ponto com relação a direitos dos presos, tá? Também, da mesma forma, ali você encontra uma jurisprudência relativamente larga e que, obviamente, tá? Ainda que com frases bastante largas, tá?
vai-se entender que devem se resguardar todos os direitos dessas pessoas que são presas. E quando eu falo presos em qualquer sentido, seja preso cautelar, seja preso em virtude de condenação. A convenção dá uma ênfase maior com relação às detenções provisórias. Acho que isso é importante de ser dito também. Tá? Pode passar, Ana. Com relação a duplo grau de jurisdição. Aqui é interessante porque a gente está diante de uma circunstância específica, que é o foro por prerrogativa de função, né, popularmente conhecido como foro privilegiado, e que tem, né, características muito diversas a depender das constituições dos Estados nacionais membros, né, aqui da Convenção. Daí, nesse sentido, apesar de não ter encontrado uma discussão direta, tá, me parece que é correlato ao que a gente vai discutir aqui com relação ao 8 de janeiro, o fato de se tratar de um caso muito complexo. Um caso que envolve muitos réus, que envolve uma investigação muito ampla, que envolve claramente uma tentativa de ameaçar não apenas o Estado, mas as próprias instituições democráticas do Estado. E, nesse sentido, a Corte Interamericana tem uma preocupação em estabelecer discussões específicas de acordo com a complexidade do caso. Eu encontrei um outro conjunto de argumentação interessante nesse sentido, quando vai se falar de questões de cassação de mandatos parlamentares, por exemplo. Ali tem uma jurisprudência bastante interessante, falando, ok, existem procedimentos específicos, esses procedimentos vão variar de acordo com as constituições, obviamente, eles são julgamentos políticos, não são julgamentos judiciários de estrito senso, então eles vão ter regras mais flexíveis, mas eles devem atender a alguns estándares. Tá? Então, aqui você também tem essa discussão. E, por fim, pode passar a Liana, né? Quando eu falei do modelo acusatório, novamente, entra aquela jurisprudência que eu havia comentado anteriormente. Pode passar para o último. Isso aí. Basicamente, o que eu quero dizer com essa apresentação? Tá? Essa apresentação, que nesse primeiro momento tinha uma perspectiva mais descritiva, nos leva para algumas reflexões que imagino vocês já devam ter feito enquanto eu falava essas coisas aqui. Estamos, obviamente, diante de um claro e evidente paradoxo. Tá? Porque basta pegar registros, né, que vocês encontram, tá, com muita facilidade em qualquer rede social, no YouTube, ou qualquer que seja, que as pessoas vinculadas ao episódio, tá, e não me refiro especificamente ao ex-presidente da República, mas também, e nem tão somente os seus correligionários de partido, mas todos os grupos de movimento, sejam eles organizados ou difusos, que participaram ou ainda participam de manifestações desse tipo, claramente rejeitam proteção aos direitos humanos do sistema de justiça criminal. Tá? O caso mais recente, que vocês devem ter acompanhado, por conta da cronologia dos fatos, é com relação à prisão domiciliar, onde você pegou um vídeo do ex-presidente, que é deputado federal, claramente depondo contra a prisão domiciliar, a qual agora ele entende que é o mínimo que deva se acontecer. Então, aqui não vou citar exemplos, porque eles são muitos, mas eles demonstram justamente essa questão. Tá? Obviamente, isso não é um problema por si só. Ou seja, o fato desses sujeitos terem discursos contraditórios não lhes impedirá que, em caso de eventual violação, eles tenham direito a recorrer a esses expedientes. Justamente porque é essa a diferença entre o regime democrático e o regime autoritário. No regime democrático, nós vamos escutar os problemas de direitos humanos, os quais, mesmo aquelas pessoas que defendem ideologia autoritária, se manifestem nesse sentido. Tá? Então, o paradoxo aqui não é no sentido técnico-jurídico, é um paradoxo de argumentação, ou seja, a argumentação parte dessa questão. Qual é o problema que decorre disso? O problema que decorre disso é que, de fato, e isso você encontra uma discussão já bastante ampla no meio jurídico, alguns dos expedientes que foram tomados desde a fase dos inquéritos, passando pelo aquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro e dias seguintes, e o que tem ocorrido nos últimos tempos com relação aos julgamentos, mostram que existem algumas questões que são juridicamente controversas. Tá? E parto das questões de fundo. Tá? As questões de fundo são amplamente controversas no sentido que aquilo que está sendo aplicado nesses casos é um direito penal bastante rígido. Tá? O exemplo que eu sempre gosto de utilizar com quem quer que
que tenham minimamente versado em direito, é a questão da diferença entre concurso formal e concurso material de crimes. A questão do concurso de crimes ali merece uma discussão toda à parte, porque se você lê, né, as primeiras sentenças, né, você vê claramente que falta clareza ao relator e aos votos que estão de acordo com o relator em tentar fazer a diferenciação. Tá? Uma reclamação recorrente nos casos que estão sendo julgados é que não existe uma argumentação direcionada à individualização de condutas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tá? Se provavelmente, nos casos que envolvem as pessoas que estavam fisicamente no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, tá? O mais adequado, tecnicamente, seria a aplicação de concurso formal e não concurso material de crimes, eu não posso dizer a mesma coisa, por exemplo, daqueles que são no chamado núcleo crucial, que envolve o presidente, chefes de Forças Armadas, ministro de Estado, etc. Porque ali, como existe, tá, um espaçamento temporal muito maior, é possível, se não provável, que haja concurso material de crimes. Tá? O que ensejaria, no sentido técnico-jurídico, uma diferenciação de penas adequada, de penas menos graves, para quem apenas executou aqueles últimos atos do dia 8 de janeiro, para aqueles que efetivamente planejaram, né, e incitaram a realização daqueles atos. Tá? Então, isso cria, né, obviamente, um ônus argumentativo, o qual o Supremo Tribunal Federal ainda não fez um esforço um pouco maior de resolver. Não que ele não tenha feito esforço, está fazendo esforço, mas me parece, em alguma medida, nesse ponto específico, um esforço insuficiente, ao menos de clareza. Tá? E, nesse sentido, em alguns casos, né, salvo engano, no primeiro caso, aquele do Aécio, esqueci o sobrenome, em um determinado momento, o voto do relator falava em concurso material, depois, em outro momento, falava em concurso, em outros sentidos, ele dava a entender que poderia ser um concurso formal, mas na hora da dosimetria da pena aplicava concurso material. Então, tu não entendia efetivamente qual é o porquê que era concurso material. Você entendia que se jogava a argumentação e depois se aplicava, mas não se tinha clareza. Agora, um fato precisa ser dito. Esse exemplo que eu dei, de diferenciação entre concurso formal e material, qualquer advogado que milita na justiça criminal sabe que é o que acontece no cotidiano da justiça criminal. Tá? Você tem isso aos borbotões. Tá? Questão de homicídio com arma de fogo, questão de tráfico de drogas com arma de fogo, tá? Questão de tráfico de drogas que eventualmente envolva algum outro crime patrimonial, etc. Você tem, né, uma jurisprudência bastante assentada em qualquer um dos nossos tribunais, em que, geralmente, na dúvida, vai fazer concurso material, não vai fazer concurso formal. Tá? E é bastante difícil desfazer esse tipo de argumentação. Ou seja, né, aqueles que estão, né, sendo agora julgados pelo Supremo Tribunal Federal, nesses casos que envolvem o 8 de janeiro, basicamente estão sofrendo um processo inverso de seletividade penal. Porque, basicamente, eram pessoas que, especialmente aquelas que estavam no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, entendiam-se imunes ao sistema de justiça criminal, dado ao modelo de seletividade que a gente tem. Isso não é um argumento lá muito elaborado, isso é bastante visível. Tá? As estatísticas mostram isso. Basta pegar qualquer estatística, por exemplo, fenotípica, tá? Do nosso sistema carcerário. Tá? Homens, pretos, pobres, jovens, etc. Tá? Se vai pegar especificamente o público feminino, que estatisticamente é menor, mas cada vez mais relevante, também vai ter características muito semelhantes. Mulheres, negras, periféricas, mães, etc, etc, etc. Tá? Isso significa que, basicamente, você tem, né, aplicado, né, a essas pessoas, entre aspas, rigores da lei que tradicionalmente são aplicados, tá, no sistema de justiça criminal. Tá? Que, supostamente, daí parece esse o descompasso, não teria sido muito projetado para essas pessoas. Tá? Então, daí que as coisas se complicam um pouco. E é a partir disso que me vem a reflexão. Existe a possibilidade de que haja, né, uma revisão disso por parte do Supremo Tribunal Federal? Parece improvável. Né? A gente viu uma ou duas tentativas, né? O caso, né, da senhora do batom, né, que ilustrei ali numa imagem anterior, ou, eventualmente, o caso da, entre aspas, vozinha daqui de Tubarão, uma cidade aqui do interior do estado, né?
em que, nesses casos, se poderia revisar, olhar, ter uma atuação mais humanitária, então, eventualmente, a conversão, talvez uma utilização massiva de conversão de prisões, literalmente presenciais, para prisões domiciliares, ou eventualmente a tentativa de se utilizar algum outro instrumento despenalizador, ainda que, como se sabe, os instrumentos despenalizadores foram utilizados massivamente nesses casos. Você tem uma minoria de basicamente 10% que efetivamente está enfrentando cárcere, isso é importante que se diga. Muita gente já cumpriu pena com crimes menores, ou então com acordo de não persecução penal. Tá? Então, aqui, quem efetivamente está encarcerado é um público muito reduzido. Tá? E daí fica a pergunta, ou seja, caberia discutir no âmbito do sistema interamericano de proteção de direitos humanos aquilo que é, na prática, em termos de aplicação da lei penal, o cotidiano do sistema penal brasileiro, cotidiano do sistema de justiça criminal, ou seja, então, efetivamente, faríamos uma discussão e uma revisão completa do modo como, basicamente, os juízes brasileiros aplicam o direito penal? É isso que vai se discutir perante a Corte Interamericana? Ou vão se discutir casos muito específicos de eventuais violações muito específicas? Tá? Me parece que, se alguma coisa chegar ao sistema interamericano, provavelmente seria a segunda hipótese, ou seja, o exemplo que eu dei, eventualmente, do sujeito que morreu no cárcere, se eventualmente ocorreu, efetivamente, algum tipo de desmando, qual a morte dele teria sido ensejada por uma omissão estatal e que depois não teria sido devidamente apurada. Mas, como eu falei, primeiro, tudo isso está por se ver, e segundo, dado o tipo de padrão que o Supremo Tribunal Federal tem colocado, apesar dele não ser um bom padrão para quem eventualmente deseja uma correta e técnica aplicação da lei penal, ela, infelizmente, não é muito diferente daquilo que o cotidiano traz. Então, me parece que, em termos de tendência, a gente provavelmente verá pouco ou nada disso com algum tipo de reflexo no sistema interamericano, salvo ser, eventualmente, alguma coisa que ainda não apareceu, venha aparecer. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, professor Nunes. Eu acredito que nós temos um pequeno espaço de tempo até a composição da próxima mesa, né? Que está marcada para daqui a 15 minutos. Isso, 13, por aí. Né? Ótimo. Né? Então, nós temos um breve espaço para questões, perguntas, tanto da audiência, né, quanto de membros aqui da mesa. Né? Como o pessoal geralmente fica um pouco assim, com vergonha de fazer pergunta, eu começo com uma pergunta para abrir esse caminho, né? Acho que tanto o professor Diego Nunes quanto o professor Lossurdo, que falaram dessa tensão entre corte constitucional e corte de direitos humanos, né, supranacional. Eu queria só colocar um ponto da ideia de que o sistema de direitos humanos ao qual o Brasil aderiu através da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu acho que uma das interpretações possíveis é de que, materialmente, o conteúdo desses tratados de direitos humanos, eles são entendidos no Brasil como direito constitucional num sentido material. Eu acho que esse é um ponto importante de por que a gente tem esse controle de convencionalidade que equivale ao controle de constitucionalidade. Né? Na prática, é como se fosse a mesma coisa. Né? E aí isso ajuda, de certa maneira, a atenuar um pouco esse paradoxo, essa tensão entre esses dois níveis, porque aí não é mesmo uma questão de nível, né, sobre mais uma questão material mesmo, de que ao se tornar... Porque o professor mencionou também a ideia do período, né, de criação da corte e de adesão dos estados a esse sistema. E na América Latina, esse é, de fato, o período de constitucionalização dos estados, na passagem dos regimes
autoritários para os regimes democráticos. Então, a democratização ela vem através da constitucionalização de vários temas e da adesão da ideia de direitos humanos como parte material da Constituição, ou das constituições nacionais. Né? Então, nesse sentido, isso torna o sistema quase muito mais próximo da ideia do monismo jurídico, de que, né, você tem uma aplicação pelo juiz, inclusive de primeira instância, né, desse conteúdo, enquanto que talvez o sistema europeu seja um pouco mais, trabalha na lógica do pluralismo, né, de que você vai ter ordenamentos que convivem, né, como o professor mencionou, né, sem essa pretensão de exclusividade ou de exaustão. Né. Então, nesse mesmo sentido, o professor Nunes traz um dilema, digamos assim, que é o dilema da constitucionalidade na prática do Estado brasileiro. Alguns anos atrás, quase como a coisa é tão difícil de ter uma resposta que a gente acaba admitindo, surgiu a expressão um estado de coisas inconstitucional quando a gente fala sobre o sistema prisional brasileiro. Essa expressão é muito, muito interessante pelo que ela revela, o estado de coisas inconstitucional. Né? Será que se a gente levar a sério, digamos assim, passar o pente fino, né, na operação de todo o sistema penal brasileiro, será que o quanto que ele se sustenta e o quanto que ele exige uma demanda? Mas essa transformação não pode ser de cima para baixo, digamos assim, né? Não pode vir de um órgão, né, de um sistema interamericano, não nesse sentido da reforma completa. Isso precisa ser um processo de aprofundamento da constitucionalização do Estado. E esse é o grande desafio, porque agora, em vez dos anos 80, 90, em que o caminho parece certo, de que o futuro da democracia é a constitucionalização, agora a gente se vê diante de eventos que talvez nos empurrem mais para a desconstitucionalização dos Estados. O que, para a gente que cresceu nesse período, é um pouco assustador. Né? E que nos deixa numa situação assim de... Eu costumava acreditar que eu tinha um ponto seguro, né? Um porto seguro. Então, estou falando demais já, porque eu estou mais compartilhando com vocês essas tensões, né, que eu acho que a gente vive em conjunto aqui. Né? Então, quem sabe se vocês puderem falar um pouco sobre isso. Talvez o professor Nunes... Eu vou citar um exemplo que eu acho que é interessante para a gente pensar essa discussão que o professor Fernando Najib traz, né? Que é a discussão do duplo grau de jurisdição. Tá? Nós estamos vendo agora, recentemente, toda uma discussão, toda uma articulação por parte dos correligionários, do ex-presidente da República e do movimento pró-anistia, tá? Que beneficiaria ele conjuntamente com as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, com relação a uma rediscussão do foro por prerrogativa de função. Tá? E isso é bastante interessante, por quê? Porque não aparece de forma clara que o problema do foro da prerrogativa de função tenha, né, como pano de fundo, né, um acesso a duplo grau de jurisdição a essas pessoas, e a possibilidade de uma rediscussão da causa, e que eventualmente isso poderia ter uma implicação internacional, porque existe uma referência direta na Convenção Interamericana. Nada disso acontece. Tá? Então, nesse sentido, né, me parece que, inclusive de modo oportunista, nessa circunstância específica, né, a gente estaria diante dessa desconstitucionalização, ou seja, tudo aquilo que for passível de se obter vantagem para o meu grupo político é passível de ser desconstitucionalizado, tá? Ainda que, né, de modo quase ad persona, e sem saber quais são os efeitos que isso teria e consequências para o futuro. Tá? Ou seja, porque uma coisa é você pensar isso, tá, para a conjuntura que está colocada, e daí tem um objetivo bastante claro, outra coisa é pensar efetivamente como que isso vai alterar o nosso sistema, propriamente daquilo que a gente acaba concebendo de forma mais geral como duplo grau de jurisdição e as eventuais necessárias exceções a ele. Tá? Se é que existem. Tá? Então, acho que esse exemplo é interessante porque mostra
o fato de que nós temos o problema colocado, ele eventualmente pode, inclusive, ser modificado, mas ele não tem como objetivo fazer a discussão que a gente está fazendo aqui. Ou seja, de qual é a consequência que efetivamente isso tem de tutela de direitos humanos para as pessoas processadas e condenadas nesse conjunto de casos, por exemplo. Sim, observação. A questão do monismo, do dualismo, acho ainda um pouco mais complicada, tanto na Europa, porque se não erro, com a emenda constitucional de 2004 foi introduzida uma revisão constitucional que estabelece, não, que os tratados sobre direitos humanos que são aprovados por ambas as casas, com maioria de 3/5, assumem um valor constitucional. O problema é se esses tratados não são aprovados com aquela maioria. E eu vi que na doutrina brasileira tem várias abordagens. A abordagem que diz que tratados sobre direitos humanos, em qualquer caso, sendo direito constitucional material, tem um valor jerárquico paritário com a Constituição, e outros também no Supremo Tribunal Federal que falam de uma supralegalidade, ou seja, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Questo é semelhante na Europa, não? Como você disse, o sistema europeu é de alguma forma mais complicado porque tem esses dois ordenamentos. Então, um pouco assim, você fala de sistema multinível. Mas permanece sempre o problema de individuar qual é o sistema que tem a última palavra. Na Europa, a Corte Constitucional, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que está sediada em Estrasburgo, a Corte de Justiça da União Europeia, que está em Luxemburgo. Então, essa questão, o comunismo, o dualismo, é um pouco mais complicada. E em relação à questão da material, não a questão material, porque também hoje na Itália há um debate sobre um processo de descontextualização, de um sentido que há quase, como se diz, uma construção material que é diferente da construção formal. Ou seja, uma construção, como se diz, também vivente, que é diferente da construção escrita. Então, o conceito de construção material é bastante problemático, porque pode, em algum caso, ser usado para justificar um desvio da construção formal. Por exemplo, na Itália, a construção formal estabelece claramente um sistema de governo parlamentar. Faz alguns anos, há autores que dizem que a construção material, que era vivente, é mais presidencialista. E, nesse jeito, tentam justificar uma mudança factual do sistema parlamentar italiano para o sistema presidencialista. Até chegar ao governo atual, que quer introduzir na Constituição. Ou seja, esse conceito de construção material é bastante delicado. Só uma observação, né? Isso aí. Sim. Bom, boa tarde. Gostei muito da pesquisa, eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas não conhecia o resultado, né? E da fala do professor Diego, me veio à cabeça a condenação do Brasil no caso Carandiru, né? E já lá, até fui rever aqui, né? Foi condenado em 2000, para adequação da questão da execução penal no Brasil, né? A contenção do extermínio da população carcerária. E, enfim, gera muitas questões, principalmente para a gente que atua no campo penal, e dúvidas também, né, de possibilidade de eventual questionamento dessas decisões, desses condenados no 8 de janeiro, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque
na realidade, parte do pressuposto que os crimes cometidos são crimes que são, por si só, já contrários nos direitos humanos, né? Então, eu vejo um problema de materialidade nesse sentido, porque a abolição de Estado, né? A abolição de violência de Estado, crime, dano qualificado com relação a patrimônio público, e toda a discussão que está se fazendo nos processos do 8 de janeiro, ele já tem um problema aí com relação à materialidade do objeto a ser provocado numa corte internacional, né? Seria muito mais eles serem, se insurgir como já fizeram, inclusive, de acionar Jair Bolsonaro nas cortes interamericanas, na ONU, por conta do genocídio provocado na pandemia, por uma série de crimes que ele cometeu ao longo dos 4 anos de governo, do que propriamente o inverso ser possível de ser provocado nas cortes de direitos humanos, né? Então, essa é uma dúvida que fica na minha análise, que não sou internacionalista, mas vejo porque há uma tradição das organizações não governamentais no Brasil de se socorrerem à Corte Interamericana, né? Então, assim, existe já uma série de condenações do Brasil à reparação, à modificação, à criação de políticas públicas em várias provocações de organizações não governamentais à Corte Interamericana, né? Então, com base no pergunta bem São José da Costa Rica, né? Então, mas sempre no sentido de que o Brasil procrastinou uma decisão, queria uma decisão que é de caráter humanitário, de fato. É o caso da Maria da Penha, é o caso de vários, o próprio Carandiru também, né? Um extermínio provocado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, isso para mim, é uma questão, né? Como que a gente aciona as cortes de direitos humanos quando o pressuposto dos crimes cometidos, mesmo que no campo da execução penal, tenham os direitos violados, e daí talvez seja uma possibilidade, né? Mas, assim, já existe condenação do Brasil por violação da execução penal, e daí vem uma outra, coloca com muita propriedade que o direito precisa ser de fato para todos, né? Independente, e a gente concorda enquanto minimamente garantista, e eu me coloco como criminóloga crítica abolicionista, pactuo, né, com todo... Só faço algumas exceções no meu abolicionismo, mas é difícil tu ver também a execução penal quando ela é diretamente ligada à administração pública e ao executivo, né? E o governo Bolsonaro, ele aumentou em 1/3 a população carcerária durante os 4 anos, né? Até pelo pacote de crime, enfim. Então, a gente tem aí, né? Ele mesmo vai ser vítima da falta de investimento. Eu acho que essa é a aporia que encerra aqui, né? Da própria contradição que ele mesmo, o tiro no pé que ele deu e não investiu no sistema, nas políticas de execução penal durante, né, os 4 anos, no mínimo, do governo dele. O paradoxo, né? Que o professor falou, apesar de que essa questão formal, né, já sou feliz. Obrigado, professor Nadine. Muito interessante o painel. A minha pergunta também para o professor Diego. Eu concordo que existe um paradoxo. Mas o problema, eu acho que é aparente. Porque se é um paradoxo ligado aos problemas essenciais do justiça penal, provavelmente já acabam sobre isso, e eventualmente na comissão.
e, eventualmente, a comissão e corte podem se manifestar sobre as questões do governo do Bolsonaro, que transversa. A minha pergunta para ti é diferente. Qual será a melhor maneira de resolver esse paradoxo, considerando que já existe, podem existir essas reclamações já sobre potenciais violações do Estado brasileiro em relação às garantias penais? Utilizar o caso dos bolsonaristas para resolver um problema estrutural do sistema penal brasileiro, ou para lidar com os bolsonaristas, lidar com uma questão estrutural que já está pendente, provavelmente, em relação à inadequação do sistema brasileiro com o sistema interamericano. Não existe resposta correta, eu achei que não, mas eu fiquei pensando em qual seria a melhor estratégia para o Estado brasileiro lidar com a situação, podendo eventualmente instrumentalizar politicamente o sistema interamericano. 1 minuto para responder a pergunta tanto da professora Daniela quanto do professor Lucas, porque a resposta que eu daria para as duas perguntas, apesar de diferentes, é semelhante. Tá? Me parece que houve e há um grande esforço do Supremo Tribunal Federal em despenalizar ao máximo as condutas, tá? Porque da quantidade de pessoas que foi presa no dia 8 de janeiro para aquelas que foram efetivamente processadas, teve uma redução de 50%. Daqueles que foram processados, como eu falei, 90% ou foram processados e condenados por crimes menores, como, por exemplo, o novo parágrafo único do artigo 286 do Código Penal, pena de 6 meses, e cumpriram penas restritivas de direito, ou aqueles que tinham penas um pouco maior, porque incluía o dano, mas não incluía os crimes contra o Estado Democrático propriamente ditos, tiveram penas que foram contempladas dentro do acordo de não persecução penal e já estão efetivamente resolvidas. Então, me parece que da parte do Estado brasileiro, tá, o que se tentou fazer foi uma mitigação. Nós vamos punir algumas pessoas por crimes que são graves com penas graves, mas a grande maioria das pessoas não foi punidas com penas graves para crimes graves. Eu acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, que é um outro paradoxo interessante que eu não tive tempo de falar, é que o lado obscuro da questão é que o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos relativo a problemas de crimes contra o Estado ainda utiliza uma linguagem bastante vetusta, ideia que a gente é grossorada, porque ela fala em segurança nacional. Tá? Então, efetivamente, me parece que é pouco provável que se consiga fazer uma mobilização efetiva, porque a resposta que a Convenção Americana dá com relação a isso, textualmente, é claro que a interpretação é progressiva, mas textualmente ela dá uma resposta que provavelmente vai muito o que falar. É muito pouco provável que esse tipo de argumento prospere, porque se você ainda protege segurança nacional, quanto proteger crimes contra o Estado Democrático de Direito e violações de direitos humanos. Perfeito, perfeito. E além do que, eu acho que também, incluindo aqui o que a professora Luana trouxe, essa parte do soft power, das instituições, das comissões, da implementação. O sistema interamericano, na nossa experiência com o Brasil, tem muito isso, de gerar, né, de dar força a movimentos sociais, de movimentos internos ao próprio país, para criar a Lei Maria da Penha, para construir instituições nesse sentido de garantir proteção dos direitos humanos, não no sentido decisionista, de que o órgão decidiu e, portanto, se executa, mas no sentido mais orgânico, né, dessas instituições servindo como uma referência, inclusive uma referência moral, né, no discurso público, né, de referendar aquilo que as pessoas estão lutando e encontrar uma validação mesmo, né? Uma força política, organização, né? Então, isso é muito importante e não pode ser deixado de lado, assim, apesar de que nós, enquanto juristas, focamos muito ainda nessa parte, né, da sentença, da sua execução, mas essa dimensão também é fundamental, né? Simbólica e políticas públicas, quando a gente pensa no caso da Lei Maria da Penha, claro que a gente tem ferramentas processuais que foram avanços muito grandes, as medidas protetivas, por exemplo, algo muito inovador, mas a Lei Maria da Penha está toda estruturada sobre um eixo de políticas públicas. As casas de acolhimento. Exato, os grupos, e medidas não necessariamente punitivas, né, como os grupos para homens agressores, talvez uma das medidas mais capazes de dar respostas efetivas para a violência contra a mulher. Então, porque a questão também com relação aos extremistas, também de fundo a gente pode trazer a questão do direito penal, e aqui tanto para os extremistas do 8 de janeiro quanto para os neonazistas.
Qual é o resultado da resposta penal para esses sujeitos? Como é que eu tiro um jovem extremista do movimento extremista? Como é que eu possibilito um diálogo para que ele não, ou que ele veja saídas disso? Né? Qual vai ser a vida desses extremistas pós todas as condenações que eles vão receber? Não significa que as condenações não sejam necessárias, mas são só elas? É só a resposta criminal? E com isso, acho que a gente encerra essa mesa, né, para poder dar espaço para a próxima mesa que vocês já estão aguardando. Tá bom? Eu agradeço a todos. Obrigada.